Olá, igreja amada, que privilégio estar aqui com vocês. E hoje em companhia muito especial, vocês o conheceram nesse final de semana incrível que foi o nosso Congresso da Família, o pastor Silvio Lamego. Mas antes de qualquer coisa, eu sei inclusive que vocês já tiveram acesso a esse grande currículo que ele tem, mas eu vou pedir para ele relembrar alguns aspectos importantes sobre a vida, sobre a carreira dele como pastor, que já tem aí mais de 27 anos atuando nessa área do pastoreio, edificando vidas, com um olhar voltado especialmente para as famílias, para os casais. Então, pastor, por favor, se apresente agora virtualmente, fale um pouco sobre sua carreira, um pouco sobre quem é Silvio Lamego. Obrigado, meu querido. Bom falar com vocês, me dirigir a todo esse povo através desse podcast. Falar de nós é muito difícil, né? Você acaba cometendo algumas coisas que não deveria. Em tese, eu sou pastor batista há 27 anos, casado com Fernanda, minha digníssima esposa, há 27 anos, e dessa relação nós temos duas filhas, jovens também, a Priscila casada e agora grávida, eu já vou ser avô. Coisa boa. Pois é. E a Vitória, que tem 17 anos. E nós estamos no ministério caminhando. Hoje eu sou pastor em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Fui pastor em outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e agora, recentemente, podendo servir a igreja em Minas Gerais. Trabalhei em Moçambique, Minas Gerais, um tempo em Moçambique, na África, não Minas Gerais, um tempo muito bom, foi muito bom poder servir. A necessidade do trabalho brasileiro num país como a África é extraordinário. Sim. Uma necessidade porque o brasileiro ele se iguala com o africano nesse aspecto. E no mais, eu tenho tido a experiência de trabalhar com famílias, preguei muito tempo para jovens, fui orador de congressos de jovens, mas acho que a gente vai chegando a um nível da idade, né, vai ficando mais o foco família. Mas eu sempre trabalhei com famílias, sempre pude escrever artigos, palestras para a família, e tenho servido nessa área aí, para a glória de Deus. Coisa boa, maravilha. Sobre essa vasta experiência nesse assunto específico de família, vamos falar agora de um ponto voltado realmente para a igreja. Qual que é a sua visão sobre a importância de continuar falando sobre a família? Porque é um tema que, embora seja discutido há muito tempo dentro das nossas igrejas, ele se atualiza. Então, na sua visão, qual a importância de continuarmos falando e abordando a família no nosso centro, nossa comunidade? Eu acredito que o tema família ele nunca se esgota, não é? As necessidades, como tu disseste, elas são sempre atualizadas, não é? Agora, a igreja, ela tem uma espinha dorsal, né? De ser igreja, os valores que compreendem Sim. a estrutura bíblica, aquilo que Deus deixou. No meu ponto de vista, eu acho que a igreja ela deve continuar fazendo isso, até porque não é uma escolha, eu diria, não é uma escolha que a igreja deve fazer, abrir mão de um assunto para falar de outro, é praticamente uma ordem, né? Verdade. Quando você vai até as pessoas e você prega Cristo para as pessoas, não tem como você não falar de família, não é? Então, a necessidade das pessoas no âmbito familiar é muito grande. E a igreja, eu penso, a igreja é a única instituição que pode oferecer essas respostas para a sociedade. Embora a igreja precisa rever algumas questões também, eu acho, né? Um ponto de vista que a igreja precisa repensar o seu papel hoje na sociedade no que concerne a era do século XXI, porque Sim. a gente muda o século XXI, ele vai mudando, né? A gente muda a fase de vida, mas as necessidades básicas, elas permanecem. Agora, a forma como eu me comunico com essas pessoas do século XXI, a igreja precisa repensar também. Sim, entrando nessa seara um tanto quanto gigante dentro desse assunto, na sua opinião, a igreja hoje ela tem sido mais combativa ou propositiva nessa questão familiar? O que a gente ainda pode avançar nesse ponto? Olha, eu acredito que a igreja, ela vive um tempo, ela já foi mais combativa. Hoje me parece que ela está mais... ela gira em torno de um programa que fala do assunto de família. Eu acho, especialmente, que a igreja deve promover
né? Tá essa coisa de promoção da família, sem dúvida, mas ela deve partir para o âmbito da defensiva e firmar os seus valores. Por quê? O que está acontecendo no mundo como um todo é aquilo que eu disse que é mudança de século, que a gente cresce nesse período. A igreja, ela precisa fazer essa leitura do mundo, né? O mundo, os anseios do mundo são os mesmos. Veja, as necessidades familiares são as mesmas, mas a comunicação, a forma como a gente fala para esse mundo, a igreja precisa ser mais, eu diria, mais assertiva. Então eu acho que essa obviamente nós estamos falando de uma instituição, né, histórica de muitos anos, mas ela precisa acontecer. Talvez não com a lentidão de uma mudança de rota de um transatlântico, mas ela precisa acontecer com um pouco mais de brevidade, mas precisa acontecer, ser mais impetuosa. Sim, e essas mudanças realmente do século que nós estamos vivendo acontecem a cada dia mais. Nós somos surpreendidos por novos arranjos familiares, novas formas de ver o conceito da família. É um assunto, inclusive, que me instiga em outras áreas. Eu estou graduando agora em Direito. E quando eu fui estudar o direito de família, já não era mais o direito de família, mas o direito das famílias. Então esse assunto, ele roda, ele vai para outras vertentes. E ainda no âmbito da igreja, como que a gente precisa lidar com os arranjos familiares que fogem, de certa forma, desse padrão, como divorciados, filhos criados por avós, filhos criados por apenas o pai ou por apenas a mãe? Como eu tenho dito assim, especialmente o profissional do direito, você veja, né? Ele tinha o direito de família, hoje é das famílias de um modo geral. E a igreja precisa responder isso, porque você tem um nível de membros, de participantes da igreja, que não pode ser mais visto como apenas um agregado. Ele busca a igreja. Você tem uma mãe solo, já podemos falar em pais, né, pais do sexo, né, masculino, o pai solo. Você tem o filho que é criado com os avós, então ele não deixa de ser um ente de uma família. Aquela família padrão, pai, mãe, filhos, ela é um desafio para a igreja. Ela existe na igreja, mas a igreja está sendo composta de pessoas desses outros modelos, desses arranjos familiares, né? E a igreja tem que ter resposta para esse público, né? Porque é o solteiro, veja, se uma pessoa disser na igreja que vai ficar solteiro, vai escolher ter uma vida solteira, isso é quase uma calamidade. Porque senão não pode ser solteiro e tal. E a Bíblia mesmo, lá em 1 Coríntios, o capítulo 7, o apóstolo Paulo fala dessa solteirice, né? Dessa escolha pessoal. É óbvio que é uma escolha pessoal. O indivíduo quer ficar só, mas ele pode fazer parte de uma igreja, né? Agora, onde a igreja vai investir em eventos, em programas, mas também em materiais, em conteúdos para falar o coração desse público que também quer se sentir parte da igreja. Então a igreja, ela precisa incluir não aquilo que é fora da Bíblia, mas incluir pessoas que chegam com anseios de grito da alma, e a igreja precisa dar essa resposta. Sim. Eu acho que a igreja, uma das coisas que eu penso que a igreja tem feito, ainda que escala menor, mas vai ampliar isso para uma escala maior, até porque essa ampliação de uma escala maior, ela perpassa não por apenas um projeto que ele desenha, mas um projeto, é a necessidade real. Sim. Né? Então eu acredito que a igreja, ela está abrindo os horizontes para esse público, não é? E ela tem condição de oferecer a esse público uma condição, uma forma de ser membro de uma igreja fora desse padrão e ser tão feliz, tão abençoado por Deus quanto a outra família teoricamente padrão. Com certeza. O tema desse ano do nosso congresso foi escolhido pelo Ministério da Família, né, que atua também maravilhosamente bem aqui na nossa igreja, que foi Guarda Minha Casa, que inclusive é até o título da música que também é tema do nosso congresso. E esse tema chama atenção por conta desse verbo, desse comando, né, de guardar. Nós convidamos o Senhor a guardar as nossas casas, mas
Pastor, eu te pergunto, do que? Guardar do que? Você poderia elencar alguns perigos que as famílias hoje, principalmente dentro da igreja, elas sofrem por conta dessa questão? Perfeitamente. Eu acho que a gente precisa repensar o que a gente quer que Deus guarde a minha família. Há alguns anos atrás você falava de guardar das drogas, né? Guarda-se das drogas. Olha, esse menino não pode estar usando drogas. Mas o universo da proposta, né, do mundo contrário à família é tão amplo que a gente poderia passar aqui todo o tempo do podcast linkando o que guardar. Mas eu diria algumas coisas mais importantes. Por exemplo, guardar a família dessa cosmovisão um pouco social, porque isso é muito... Essa linha ela é tão fina, ela é tão tênue do que é permissivo para a família no âmbito de igreja, quanto também aquilo que é prejudicial para a família. Mas essa divisão, essa divisa, essa fronteira, ela é tão, talvez, transparente que a gente pode estar lá e cá. Por exemplo, existe uma cosmovisão no mundo, nesse mundo odierno, nesse mundo presente, que quer, eu diria, até impor de uma forma muito agressiva que as famílias não tenham mais um modelo padrão, porque não existe mais um modelo padrão. E não é verdade. Existe um modelo padrão. Mulher, homem e filhos. Esse é o modelo padrão bíblico. Mas a igreja precisa lutar para pedir a Deus que guarde a família dessa cosmovisão de entendimento. O apóstolo Pedro fala de que Deus nos deu um entendimento novo, né? Renovados no entendimento. A perspectiva eu preciso de tal modo revestir minha mente para que eu, estando no mundo, conversando com diversas outras pessoas, e de repente eu não entre naquilo que o mundo oferece como normal e que para mim já tem um padrão de Deus dizendo, olha, não é. Porque as verdades de Deus, elas não são variáveis, elas são absolutas. Então eu acho que o primeiro princípio de guardar a igreja, a família de que nesse mundo, é guardar a igreja dessa leitura humana de dizer assim, olha, tudo é possível, olha, tá, tudo é possível, mas aquilo que é possível me agrada, me edifica, então como igreja, a igreja precisa bater nessa tecla. Um outro ponto que eu acho que a igreja deve bater, que eu acho até que é uma questão mais que a gente precisa olhar do preconceito, do ponto de vista preconceito, eu posso aceitar todas as pessoas na minha comunidade de fé, mas eu preciso dizer a essas pessoas que aqui, onde elas chegaram, elas podem mudar de vida. Sim. Então, guardar a igreja de uma visão preconceituosa, porque senão ela vai muito para lá e diz assim, não, eu não quero ninguém. Mas também ela pode viver muito para cá dizendo assim, não, agora todo mundo entra e fica com todo mundo. Não, todo mundo pode entrar, mas muda de vida. Então, uma das coisas que a igreja deve guardar da cosmovisão de que tudo é permitido, isso é muito perigoso, não é? Não é só porque a gente achava no passado, é só livre o menino das drogas. Hoje ele está com o celular na mão e ele pode ser tão maléfico quanto ele ir para uma esquina usar uma droga. Então, verdade. Existem conteúdos na internet que são prejudiciais. Então, eu preciso que os pais entendam ao guardar a família disso, né? E essa cosmovisão de que tudo é possível, que tudo é normal, não. A Bíblia tem um padrão. O que é que ela nos ensina para isso? Então, eu acho que a igreja deve partir dessa premissa de guardar, principalmente daquilo que o mundo diz que é normal. Maravilha. Um dos pontos que mais chama a atenção, inclusive, dentro do seu currículo, são os seus livros. E também o título, um tanto quanto diferente, né? Essa antítese de Meu Par é Ímpar. Pois é. Poderia nos explicar um pouco de como veio essa ideia, ou o que trata, qual é a abordagem, porque eu fiquei muito curioso quando vi. Eu te confesso que esse título me chamou muita atenção. Pois então, está aqui esse livro, eu tive a alegria de escrever esse livro, Meu Par é Ímpar. E justamente, né, esse trocadilho, porque o meu par, aquilo que forma dois, né, como que é ímpar? A ideia é justamente essa. Bom, eu e minha esposa somos um par e formamos um par, ok. Mas eu enquanto Silvio e Fernanda enquanto Fernanda, ela tem a imparidade dela e eu tenho as minhas. Por exemplo, o que o homem, nós homens, pensamos acerca da figura feminina. Deus, eu estava dizendo numa palestra recentemente, aqui hoje pela manhã na igreja, Deus não erra, né? A gente sabe que Deus não erra.
Agora, Deus dotou o homem de testosterona e a mulher com testosterona, mas com estrógeno. Então você tem aí um balanceamento dessa estrutura hormonal feminina, Sim. que nós não. Então a testosterona, aquele hormônio que regula a nossa vontade de prazer, do sexo, do namoro, essa testosterona não acaba em nós com tanta facilidade, enquanto ela diminui nas mulheres com uma certa frequência. Mas Deus fez assim, e Deus não erra. Agora, como que eu sou homem com a minha imparidade de ter mais testosterona, e a Fernanda é mulher que tem testosterona, mas ela tem um balanceamento do estrógeno que faz com que ela seja diferente hormonalmente, fisicamente, etc. e tal. Mas o que Deus quis ao unir uma figura com testosterona versus uma figura que tem testosterona com nível menor, mas tem o estrógeno, que esse indivíduo aqui já não tem? Então, como que Deus fez isso? Por que ele fez? Então, a minha imparidade, a minha diferença, a diferença de Fernanda, as nossas imparidades, elas não foram erro de cálculo de Deus. Elas foram planejadas. Agora, como que elas completam um indivíduo par? Então a ideia do livro é, o meu par, ele tem uma imparidade. Por exemplo, nós homens gostamos de ir numa loja, num shopping, a gente vê produtos eletrônicos, a gente gosta de ver tecnologia, a gente gosta de ver carros, não é? Você tem um veículo, você vai trocar o pneu, colocar roda, liga leve, rebaixamento, etc. Coisa que o homem gosta disso. A mulher não. Então a gente vai ao shopping com as esposas, quando chega lá, ela vai ver uma bolsinha, um salto alto, aquela coisa. Então isso é uma imparidade, mas que os dois se formam um par. Dentro dessa perspectiva, tem uma infinidade de coisas que vão dar certo e que dão certo só porque são diferentes. Aquela coisa até da física, né? Os iguais não dão certo. Não pode haver energia polo negativo e negativo, positivo e positivo. Só dá certo porque nós estamos aqui agora, através dessa tecnologia toda, por uma coisa simples chamada energia, que é gerada em dois polos, diga-se de passagem, opostos. Só dá certo porque é oposto. É homem e mulher. E aí Deus firmou isso que é o padrão e dá certo. Então o livro, eu vou falando de assuntos que inclusive que são muito curiosos. Por exemplo, o homem, por que o homem só pensa em sexo? Isso não é verdade, a testosterona. A mulher tem orgasmo? Olha que coisa, ela tem. E quais as etapas? Existem etapas para esse tempo de orgasmo? Isso é interessante, gente. Pornografia. Por que a pornografia atinge mais homens e não as mulheres? Testosterona está envolvida nisso. Quem fez Deus? Como a gente conserta isso, né? Como o homem pode ser livre da pornografia? Outro assunto interessante que a gente tem vergonha de discutir, de falar. Masturbação é pecado? Veja, um assunto como esse a gente tem dificuldade de lidar, né? Então, o que é masturbação? Eu diria, a masturbação em si, ela não é danosa. A questão é, o que me faz a masturbação? Qual é o gatilho que me ativa? Até porque aqui ninguém vai conseguir se masturbar pensando no Salmo 23. Percebe? Então, o que está por trás desse gatilho? Então, é um livro ousado, é um livro desafiador, mas é um livro que traz para tirar dúvidas e para realçar aquilo que Deus fez, que é o homem e a mulher sendo diferentes. E a cor rosa e azul é proposital mesmo, né? Para chamar atenção. Combinar com o título. Daquela discussão lá, né? Homem azul, mulher rosa. Pastor, agora pessoalmente, como foi para você essa experiência aqui no Congresso da Família? Você foi bem recepcionado? Muito bem recepcionado. Na verdade, eu quero até agradecer a toda a equipe da igreja, a todo o pastor Geraldo Meirelles, a vocês da comunicação, os meninos aqui dessa logística, maravilhoso. A recepção sempre boa. Eu sou baiano, embora estou em Minas, mas o baiano, ele tem a ginga diferente, ele recebe diferente, né? E assim, voltar à Bahia para poder comer banana da terra, acarajé, comer um catar de caranguejo, são coisas que não tem preço. E mais ainda, pregar na Teosópolis é uma satisfação, uma alegria poder rever alguns irmãos, estar aqui nesse tempo. Eu fui muito bem recebido. Eu quero agradecer a todos que me receberam. Maravilha, muito obrigado, pastor, mais uma vez. E é isso, nosso papo fica por aqui. Você pode acompanhar, compartilhar também nas suas redes sociais, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela presença. Eu que agradeço. E é isso aí, tchau, tchau, pessoal.